O universo absoluto da DC está bombando, e várias das HQs dos heróis estão chegando perto do número 20, além de novas HQs que vão surgir esse ano na DC. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei aqui um guia definitivo para você começar a acompanhar o universo absoluto da DC. Vamos falar de todas as HQs do universo absoluto, todas as sagas que essas HQs têm e a ordem ideal de leitura. Assim vocês vão estar por dentro de todas as sagas. Agora, fazer esse tipo de vídeo dá realmente muito trabalho. Vocês vão ver que tem uma edição um tanto diferente nesse vídeo. Por isso, eu já peço para vocês irem deixando aquele bate-like, bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Dito isso, bora pro vídeo. Muito bem, nesse momento, o Universo Absoluto tem 6 HQs mensais. Elas são Batman Absoluto, Superman Absoluto, Mulher Maravilha Absoluto. Essas três vieram na primeira leva de HQs e por isso estão com números mais avançados. Depois a gente teve a segunda leva de quadrinhos do Universo Absoluto, que foi a do Caçador de Marte Absoluto, Flash Absoluto e Lanterna Verde Absoluto. Além das HQs principais, a gente teve alguns tie-ins especiais, como a HQ Absolute Evil e o especial Arc-M. Só que antes de falarmos dessas HQs mensais, a gente precisa entender como que começou o Universo Absoluto. E para isso é recomendado você ler a HQ DC All-In. Nesse especial, Darkseid elabora um plano complexo para renascer num outro universo chamado Elseworld, que era uma outra realidade à parte dentro do universo da DC, e que tinha aparecido no final da saga Death Metal. O Darkseid se funde ao Espectro e se deixa ser morto após um duelo na Torre de Vigilância. Ao renascer, ele molda o Elseworld conforme a sua imagem, criando, então, o Universo Absoluto. Essa HQ ela é essencial para você entender por que o Darkseid está por trás do Universo Absoluto. Contudo, se você só quer ler as HQs individuais dos personagens, realmente ela não é assim tão importante. É só para dar um contexto de como que esse universo foi criado. Vamos começar o guia com a HQ do Batman Absoluto. As histórias são roteirizadas pelo Scott Snyder e ilustradas pelo Nick Dracota. A primeira saga é a do Zoológico, que acontece nas edições 1 a 6. O meu nível de recomendação para essa saga é de 5 estrelas. Essa é a saga que introduz o Batman Absoluto e ela é essencial para você entender o personagem. Ela estabelece o Batman em Gotham enfrentando uma ameaça chamada Party Animals. Esse é um grupo liderado pelo Máscara Negra, que ganha dinheiro realizando uma espécie de gamificação do crime nas cidades que passa. Em segredo, seu grupo trabalha para alguém misterioso, que a HQ chama de O Homem de Branco, e que mais tarde descobrimos ser o Coringa. Também nessa saga é estabelecida toda a rede de amigos do Bruce. A Martha Wayne está viva, ao contrário do universo principal. Um dos grandes diferenciais dessa saga é que os vilões do Batman do universo principal são os amigos de infância dele. Edward, Oswald, Harvey, Selina e Waylon são todos amigos que o Bruce mantém até hoje. Essa HQ também estabelece uma coisa que é muito comum em quase todas as HQs do Universo Absoluto, que é uma história no presente, enquanto que intercala com flashbacks mostrando como que o personagem foi criado. Agora, se eu pudesse destacar uma edição, eu destacaria a edição número 4, que é uma HQ que explica como que o Bruce construiu as asas que ele usa como Batman, e tem toda uma ligação com seu pai e que é bem emocionante. A segunda saga é do Zero Absoluto, e acontece nas edições 7 e 8. O nível de recomendação é 3,5 estrelas. O método do Scott Snyder de fazer histórias do Universo Absoluto é mais ou menos o seguinte. Ele faz uma história grande, tipo com 6 edições, que é o caso da saga do Zoológico, e aí ele diminui as tensões mostrando uma saga menor, como essa do Zero Absoluto, que só tem 2 edições. Mas não é porque só tem 2 edições que é uma saga filler. Na verdade, ela é uma saga muito importante, que avança bastante a história envolvendo Arc-M, já que o Bruce começa a investigar mais sobre essa prisão, mas também tem essa pegada de história da semana, porque a gente vê o vilão Senhor Frio sendo introduzido aqui. Toda a investigação do Bruce o leva para uma empresa chamada V-Corp, que é controlada pelo Victor Freeze Jr. Realmente, essa é a saga do Senhor Frio do Universo Absoluto.
A sua origem é muito boa, não se deixem levar só porque tem 2 edições. Até porque a ilustração dessas 2 edições está fora de série. O visual horror do vilão realmente é um grande destaque. É uma grande história que tem grande consequência para essas HQs do Batman Absoluto. A terceira saga é a saga Abominação, ou a saga do Bane. Ela acontece nas edições 9 a 14, e a minha recomendação é 5 de 5. Para muitas pessoas, eu incluso, essa é a melhor saga do Batman Absoluto até o momento. O Scott Snyder cria um novo Bane que é impiedoso, mas ao mesmo tempo dá uma origem trágica de revolucionário a ele, de alguém que realmente quer ajudar o seu país. Além disso, essa HQ é importante porque introduz uma série de vilões do universo absoluto, bem como a Gangue do Capuz Vermelho e a Arlequina Absoluta. E aqui destaque para a edição número 11, que é a HQ que tem a origem do Bane e que é muito bem contada. Pega a base da origem clássica do Bane e aprimora em todos os sentidos. Depois a gente tem a origem do Coringa, que acontece na edição 15 e também no especial Arc-M. E a minha recomendação aqui é 4 estrelas de 5. Essa edição 15, quando saiu, tinha muito hype porque a gente ficou aguardando a origem desse Coringa por mais de um ano. E considerando que o hype estava muito alto, o Scott Snyder não decepcionou. Ele conta uma origem do Coringa pela perspectiva do Alfred, sem saber o que é verdade ou o que é mito em relação ao Coringa. É uma edição bizarra que mostra como que esse Coringa é uma soma de várias teorias da conspiração num único vilão materializado. E esse vilão também simboliza totalmente um dos temas dessa HQ, que é a disputa entre classe rica e a classe trabalhadora. E logo depois que essa HQ saiu, a DC lançou uma HQ especial que complementa a origem do Coringa, que é a HQ do Arc-M. Na história, a gente vê a origem da prisão Arc-M, mas que no fundo também fala sobre o próprio Coringa. E esse é um pedaço da história do vilão que nem o Alfred sabia. Essas duas HQs, embora não estejam numa mesma saga, elas estão falando sobre coisas que se complementam, e por isso que eu tô considerando só uma saga mesmo, embora tecnicamente não seja. E logo depois a gente tem a saga crossover com a Mulher Maravilha. Isso aconteceu na edição 16 do Batman Absoluto e 15 da Mulher Maravilha Absoluto. E a recomendação dessa saga é 4 de 5. E, na verdade, esse é o grande crossover que a gente tem com os heróis do universo absoluto. E são 2 histórias, uma que acontece na HQ do Batman e outra na Mulher Maravilha. É recomendado que primeiro você leia a edição da Mulher Maravilha, já que cronologicamente isso acontece antes. E depois você pode ler o crossover que acontece na HQ do Batman. E pra mim, o que se destaca realmente nessas 2 histórias é a interação do Batman com a Diana. É muito interessante ver como que a Mulher Maravilha respeita demais o Batman, entendendo que ele é só um mortal. Já o Batman vê a Diana muito mais do que uma pessoa com poderes. Ele consegue ver o peso nos ombros dessa heroína. E surge aqui o início de uma grande amizade e a primeira sementinha que eles vão formar uma equipe no futuro. A saga seguinte é a do Sétimo Reino, e que acontece nas edições 17 e 18. E a minha recomendação é de 3,5 estrelas. Essa daqui é a saga da Era Venenosa, e entra naquele esquema do Scott Snyder de fazer uma grande saga e depois diminuir um pouco a tensão com uma saga menor de 2 edições. Só que ainda assim, você não pode considerar essa saga como filler. Ela é extremamente importante para o que está acontecendo dentro da trama, especialmente depois do que aconteceu no final da saga Abominação. A Era Venenosa finalmente tem a sua origem revelada após ela ter sido apresentada durante a saga do Bane. Essa nova versão da Pamela é bem diferente do que estamos acostumados. Ela é bem menos humana e mais planta. E isso não quer dizer que a sua origem não é trágica. Na verdade, pelo contrário. Temos aqui uma das origens mais tristes do universo absoluto até o momento. Só que também essa não é uma saga só para apresentar o vilão da semana, porque também tem muitas outras coisas acontecendo na história. A gente tem a introdução da Corte das Corujas, toda uma trama secundária bem importante envolvendo a Martha Wayne, os amigos do Bruce que se isolaram dele por causa dos acontecimentos da saga Abominação, e o próprio Batman está no momento de dúvida se deve continuar sendo Batman ou não. E vamos para a saga seguinte, que é a saga do Espantalho, e que, pelo que sabemos, vai se estender da edição 19 até a 25. Até o momento da gravação desse vídeo, essa saga não terminou, mas a gente tem muitas promessas envolvendo essa história. É a introdução do Espantalho do Universo Absoluto,
É também aqui que a gente vai ver os Robins Absoluto pela primeira vez, na qual foi confirmado ser uma espécie de grupo que o Coringa financia, e esse grupo tem robôs gigantes, é como se eles fossem Power Rangers. E também nessa saga que a gente deve ter o primeiro contato do Batman com o Coringa. Porque até o momento, nessas 18 edições, eles ainda não se encontraram. Então tem um hype muito grande para essas edições, que devem acontecer ali entre as edições 23 e 25. E bem, além de todas essas sagas, nós temos a Anual do Batman, que é uma história, digamos assim, paralela, que não se encaixa com nenhuma outra saga, mas que vale a leitura por ser uma história bem escrita e dá mais contexto pro personagem do Batman. Beleza, seguindo aqui com o guia, vamos para as HQs do Superman Absoluto. O roteiro das histórias é do Jason Aaron e as ilustrações do Rafa Sandoval. A HQ do Superman Absoluto é adorada por alguns e odiada por outros. A ideia do início da saga era realmente fazer um Superman bem diferente do status quo clássico. A gente vê um Superman andarilho, que não tem um país, que não tem uma metrópolis, que não tem uma Lois Lane. Ele é apenas um alienígena que não se encontra na Terra e vaga entre as terras tentando ajudar as pessoas de forma discreta. Toda essa premissa foi algo que a galera elogiou bastante quando a HQ saiu. A outra coisa que a galera gostou bastante foi a questão da origem de Krypton, já que nessa versão do Universo Absoluto, Kal-El realmente cresceu em Krypton, chegou a ter uma infância ali. E ele viu toda a desigualdade que a Liga da Ciência criou. Krypton possui um sistema de castas não móvel. Ou você é da Liga das Ciências, ou da Liga dos Trabalhadores, conhecida como Povo de Aço. E a ideia do roteirista Jason Aaron era realmente mostrar toda essa desigualdade que existia em Krypton, e quando ele jogasse o Superman no planeta Terra, ele observasse os mesmos problemas que existiam em Krypton. A primeira saga do Superman Absoluto é A Última Poeira de Krypton. E a minha recomendação da saga é 3 estrelas de 5. Essa primeira saga utiliza bastante o recurso do flashback para mostrar a infância do Kal-El em Krypton. E realmente a gente vai ver vários paralelos em relação à Terra e Krypton. Essa é a ideia. E como que classes mais pobres acabam sendo prejudicadas pelas mais ricas. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, fica o mistério do que aconteceu com o Superman quando ele chegou à Terra. Como que ele se tornou um andarilho? E por que ele vive perambulando de um país ao outro? E a grande vilã dessa saga é a Corporação Lazarus, que é uma das empresas mais poderosas do Universo Absoluto. O líder dessa organização é meio que mantido em segredo, embora seja muito óbvio que seja o Ra's al Ghul. E é aqui que entra uma das grandes polêmicas dessa HQ, que o pessoal criticou bastante, que é o fato do Superman não ter um vilão do Superman, e sim um vilão do Batman. Contudo, é importante também destacar que nessa primeira saga, tem a introdução de um vilão do Superman, que é o Brainiac. Só que ele é uma espécie de consultor da Corporação Lazarus, ele não é de verdade o vilão. O que acabou gerando uma dupla decepção por parte dos fãs. Na verdade, o plano do Jason Aaron é desenvolver esse Brainiac ao longo de várias sagas. Parece que o Brainiac é o vilão endgame do Superman Absoluto. A segunda saga é o Filho do Demônio. E também minha recomendação é 3 de 5. Logo depois dessa saga, acontece a Batalha do Kansas, que vai da edição 12 a 14. E eu tô citando essas duas sagas juntas porque, basicamente, é uma única saga. Eles só dividiram colocando um outro nome, mas tecnicamente é tudo uma coisa contínua. Mas dá facilmente para você considerar tudo uma única saga de 14 edições. E é essa segunda parte, sim, que a gente vai ver mais do Ra's al Ghul. Ele vai ser o grande vilão da história. O meu destaque aqui fica para a edição que conta a origem do Brainiac, que eu achei que é um dos pontos altos das HQs do Superman Absoluto até o momento. Essa é uma saga que foi muito criticada, mas eu não acho ela tão ruim assim. Só que falta algum plus a mais para ela realmente ser muito boa, ter alguma coisa que destaque ela. Eu, inclusive, gosto do final. Eu gosto da última página, que tem uma revelação lá envolvendo a Martha Kent. Bem, a saga seguinte do Superman Absoluto é a Batalha Sem Fim, e que vai da edição 15 a 17, também com 3 estrelas de 5. É a partir dessa saga que a gente vai ter uma mudança no ilustrador, sai o Rafa Sandoval e entra o Juan Ferreira. E assim, nada contra a arte do Rafa Sandoval, que realmente é muito boa, mas a arte do Juan Ferreira para essas HQs é outro patamar. Tem muita galera criticando a HQ do Superman porque a história não tá tão boa, porque não tem tanto vilão do Superman, mas eu recomendaria ela só pela arte a partir da edição número 15, porque é muito, muito boa a arte. É a partir da edição número 15 que muda o status quo do Superman. Ele deixa de ser esse andarilho e passa a viver na fazenda dos Kents.
A HQ se aproxima muito mais do status quo clássico do Superman. Por exemplo, o planeta diário é introduzido, Metrópolis vai aparecer com mais frequência, o Jimmy Olsen vira fotógrafo, e até a Lois Lane, que era uma agente, cogita em trabalhar no planeta diário como repórter. Para uma HQ que começou com uma proposta tão disruptiva em relação ao universo principal, já na edição 15 a gente voltar a ter uma coisa bem mais próxima ao status quo clássico, é uma grande surpresa. Pessoalmente, eu vejo isso como algo proposital. Já que o universo absoluto é contaminado pela presença do Darkseid, é como se o Darkseid quisesse afastar os heróis do seu status quo clássico, para evitar que eles influenciem e inspirem as pessoas. Só que aí, numa HQ como o Superman, é bem interessante você lentamente colocar o Superman nesse status quo, como se ele estivesse vencendo indiretamente a influência do Darkseid, mesmo sem perceber, porque ele está sendo o Superman, ele está inspirando as pessoas. Eu acho realmente uma ideia muito boa, e para mim, desde a edição número 15, a história tá mais interessante de ler, eu tô gostando mais de acompanhar mensalmente. Também nessa saga tem um grande foco em batalha, nem tanto em história. Temos aqui uma luta com o Superman contra o Gavião Negro, que vai aparecer, e é também nessa saga que a gente vai ter a origem do Carter Hall, e do surgimento do vilão Parasita, que fica completamente fora de controle em Metrópolis. Enfim, uma boa saga que tem um roteiro beabá, né? Nada que ofende, nada que faz diferente, mas compensa com uma ilustração completamente fora de série. É realmente excelente. E agora a gente chega na saga mais recente, que é o Reino dos Supermans, que começa da edição 18 e vai pelo menos até a edição número 20. Essa saga tá em andamento ainda, tá, gente? E é aqui nessa saga que a gente vai ver a origem do Adão Negro do Universo Absoluto, que eles estão chamando de Rei Shazam. A edição 18 conta como que ele ganhou os poderes e como que isso tem relação com o Brainiac. Quando a gente fala de Adão Negro como vilão do Superman, é sempre aquela questão do nível de poder, porque o Adão Negro realmente tem uma força comparada ao Superman. E mesmo que talvez a história não seja grande coisa, eu acho que é uma HQ que pode surpreender pelas ilustrações, porque é um combate totalmente imprevisível, pode ser muito massa velho, e com essas ilustrações, eu duvido que seja ruim, de verdade. E bem, seguindo aqui, vamos para a HQ da Mulher Maravilha, com roteiros da Kelly Thompson e ilustrado por Hayden Sherman, e às vezes pelo Matita DeLuris. A Mulher Maravilha Absoluta, desde que estreou, foi um grande sucesso. O pessoal discute qual que é a melhor HQ do universo absoluto entre Batman, Mulher Maravilha e Caçador de Marte. E tem tudo a ver com a escrita da Kelly Thompson. É o jeito que ela escreve a Diana. Ela mantém a essência da Diana clássica, que a Diana precisa ter em respeito à vida, mas ela nunca faz a Diana ser ingênua, em nenhum momento. A Diana do Universo Absoluto sabe que precisa lutar. Só que isso não quer dizer que ela não vai buscar uma forma alternativa de resolver a situação. Ela tem empatia por todos, inclusive suas adversárias. Tem duas coisas que eu acho que merecem muito destaque aqui nessas HQs da Mulher Maravilha, que é realmente como que a Mulher Maravilha é escrita, mas também o design de personagens. Aqui é outro patamar, galera. É muito, muito legal você ler as edições e daí tem uma deusa que é introduzida e tem um visual maravilhoso. Aí depois aparece o Hades, ele tem um visual 10 de 10. Aí aparece a Athena, que também tem um outro visual maravilhoso. Realmente, assim, a HQ da Mulher Maravilha é o pacote completo. Tem roteiro, tem ilustração, tem design de personagem, tem um ótimo pacing, não tem erro, assim, é uma das melhores HQs do universo absoluto. A primeira saga se chama A Última Amazona e vai da edição 1 a 5. E a minha recomendação aqui é de 4 estrelas de 5. Assim como as outras HQs de origem do universo absoluto, essa daqui vai seguir mais ou menos o mesmo formato. A gente vai ter uma história no presente e uma história no passado. A do presente mostra a Diana enfrentando uma criatura gigante chamada Tetracídio, e que invadiu a cidade de Gateway. Em paralelo, temos a origem da Diana, na Ilha Selvagem. Nesse universo, a Diana foi criada pela feiticeira Cersei. E é também nessa história que a gente vai ter a introdução do Steve Trevor e da Bárbara Minerva, que são dois personagens que os fãs gostaram bastante nessas versões absolutas. A saga 2 é A Dama e o Tigre, que acontece nas edições 6 e 7. E aqui a minha recomendação é 5 de 5 estrelas. Se você tivesse que escolher só uma saga para ler da HQ da Mulher Maravilha, eu diria que você tem que ler essa saga. Para mim, a melhor história do universo absoluto até agora. O único problema dela é que você não pode ler ela de forma isolada. É muito recomendado você ler a primeira saga da Última das Amazonas. Basicamente, nessa saga, a Diana é punida por ter saído da Ilha Selvagem pelo próprio Hades. Ele organiza um torneio para julgar a Diana, e ela terá que lutar pela própria vida. Ao mesmo tempo, a HQ realiza flashbacks para contar uma fábula chamada A Dama e o Tigre,
e que está totalmente correlacionada com a forma como a Diana foi criada pela Cersei e o dilema atual que ela vive no torneio. E ainda tem a ilustração do Delulis, que é um negócio assim, ó, não tem, é muito, muito foda. Olha o jeito que ele desenha a Diana aqui, olha aqui. Não, isso aqui é nível Alex Ross, desculpa. A terceira saga é a do Labirinto, e que acontece nas edições 8 a 12. E essa é outra saga com recomendação 4 estrelas. Nessa saga, a Diana continua sua busca por outras Amazonas. Só que a Gates, né, que é a agência de antiterrorismo controlada pela Veronica Cale, quer acabar com a Diana após os incidentes em Gateway City. Isso leva a Mulher Maravilha até um labirinto que é controlado pela Gates. E é nesse labirinto que ela encontra novos amigos e uma nova vilã, a Rainha Clea, na qual os habitantes do labirinto acreditam ser uma amazona. Essa história é muito boa, tem a introdução do Ferdinando, que é sempre legal de ver nas HQs da Mulher Maravilha, só que tem uma coisa no final dessa história que é 10 de 10. É o epílogo dessa história, eu não vou contar aqui, mas é um epílogo realmente emocionante envolvendo as Amazonas. É um negócio assim de pura esperança que te deixa totalmente louco para ler as próximas edições para ver como que isso vai se desenrolar. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores sagas do universo absoluto até o momento, muito por conta desse final. A próxima saga é O Preço, e acontece nas edições 13 e 14. A recomendação é 3,5 estrelas. E essa é uma outra história muito boa da Mulher Maravilha. Impressionante, assim, ó, não tem HQ ruim da Mulher Maravilha, tá? A Diana se vê enfrentando uma criatura de choque, na qual não pode ser atacada. A Mulher Maravilha realiza quase que uma odisseia ao redor do mundo para deter esse monstro. O problema é que essa criatura tem ligação com ela mesma, e é necessário que Diana vá até a deusa Gaia para pedir ajuda. E pega esse visual aqui da deusa Gaia, que coisa maravilhosa. E essa história também desenvolve um pouco o macro do universo absoluto, a questão da influência do Darkseid nele. E como todo mal que acontece no mundo não é alguma coisa natural, mas as pessoas acham que é natural. A própria deusa Gaia acha que é natural. A saga 5 é aqueles 2 crossovers com o Batman, que acontece na edição 15 e na edição 16 do Batman Absoluto. É aquilo que eu falei antes, os 2 crossovers do Batman com a Mulher Maravilha são realmente muito bons. O nível de interação entre eles, a amizade que se cria entre eles. Mas o que eu também não tinha falado na outra edição é que também a gente tem interações da Veronica Cale com o Coringa, que acontece pelo telefone e que realmente resulta em alguns diálogos bem legais, e que mostra realmente o macro desse universo, como que os super-heróis estão inspirando novas pessoas, como que a ordem natural das coisas está mudando. E a saga mais recente é a Estação da Bruxa, que acontece nas edições 16 a 20. Essa é uma saga que ainda está em andamento, e é a saga que introduz a Zatanna Absoluta. Tecnicamente ela já tinha sido introduzida antes, no finalzinho de uma outra saga, mas é aqui que realmente ela vai ser desenvolvida, introduzida, e a Diana vai conhecer ela. A Zatanna faz parte do Esquadrão Suicida do Universo Absoluto, e que aqui é composto apenas por mulheres. Essa equipe é criada pela Veronica Cale para atacar a Diana. Tem todo um mistério envolvendo o Zatara, que é o pai da Zatanna, e eu acredito que essa saga tem potencial para ser tão boa quanto a saga do Labirinto. Mas vamos ver como que as coisas se desenrolam. E aqui também fica a minha recomendação da saga extra da Mulher Maravilha, a anual número 1, que é uma HQ 5 de 5 estrelas também. Essa é uma HQ que você pode ver como uma saga bônus. Não tem uma ligação com a história principal, mas essas HQs anuais, como elas têm mais páginas, o roteirista pode desenvolver mais a história, dar mais detalhes, fazer uma história mais interessante. E é o que a Kelly Thompson faz nessa edição. Principalmente porque a gente tem um desdobramento da saga do Tetracídio, e também porque é nessa história que a deusa Atena vai ser introduzida. Pega esse design, olha que coisa maravilhosa. E ainda é uma HQ ilustrada pelo Delulis. Sempre que tiver Delulis na Mulher Maravilha, você tem que ler. Falando de One Shot, essa talvez seja uma das melhores HQs do universo absoluto. Agora vamos pro guia do Flash Absoluto, com roteiros do Jeff Lemire e ilustrado por Nick Rubbles. A HQ do Flash Absoluto veio na segunda leva das HQs do universo absoluto. E a ideia do Jeff Lemire é realmente fazer uma ficção científica com o Wally West. Temos um grande mistério envolvendo a origem de seus poderes, bem com aquela abordagem do Wally sendo adolescente e não se encaixando em nenhum lugar. E para muitas pessoas, essa é a pior HQ do universo absoluto. E das HQs que eu li, eu concordo, infelizmente eu acho que essa é a HQ mais fraca. Especialmente porque nos momentos decisivos, quando é para ter drama, a HQ não consegue ter peso dramático. É tudo muito raso e direto ao ponto, mas isso não quer dizer que a HQ não tenha seus momentos. A primeira saga é o Flash de Dois Mundos, e que acontece nas edições 1 a 3.
E a minha recomendação aqui é 2,5 estrelas. Essa primeira saga envolve a fuga do Wally West. O Wally é um garoto que perdeu sua mãe e vive com seu pai, que é o General Rudy. A relação deles não é nada boa. Wally culpa o seu pai por ele não ter amigos, e eles frequentemente viajam por causa do trabalho de seu pai. A história envolve o projeto atual do Rudy, o Projeto Olympus, financiado pelo governo e que tem 2 cientistas teóricos, o Barry Allen e a Eleanor Thorne. E a história vai ser contada mostrando coisas do passado, do presente e do futuro. A sensação é realmente que você está tentando montar um quebra-cabeça, que a HQ vai te dando novas informações aos poucos. E apesar das críticas do Flash Absoluto, essa primeira saga é a melhor delas. Justamente porque eles conseguem manter um mistério de uma forma bem interessante. Você quer saber o que aconteceu com Barry Allen. O problema realmente é o payoff lá na frente. Mas nessa primeira saga introdutória de elaboração do lore, essa é legal. A saga 2 é Desafios do Flash, e que acontece nas edições 4 a 7. E a recomendação também é 2,5 estrelas. A fuga do Wally vai levar ele até uma cidade chamada Central City. E é lá que ele conhece um homem chamado Ralph Dibny, que possui um abrigo para crianças perdidas. Isso leva o Wally a questionar se ele realmente quer continuar fugindo do seu pai. Também é nessa saga que temos a origem dos Rogues, e por que eles estão trabalhando para o Rudy. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o pai do Wally descobre algo terrível envolvendo o Projeto Olympus. Essa é uma daquelas sagas que expande mais o lore do Flash Absoluto. A gente tem a introdução de 2 vilões do Flash, o Mago do Tempo e o Onda Térmica. Só que, infelizmente, a HQ não vai se aprofundar nesses vilões. Todos eles são criados pelo Projeto Olympus, sabe? E sequer há algum flashback para contar mais sobre eles. Realmente, toda essa parte deixa muito a desejar. O máximo que eu consigo destacar dessa saga é a origem dos Rogues, que é legalzinha, mas também não é nada que você não tenha visto antes. E bem, na sequência a gente vai ter uma edição que é One Shot, que mostra o que aconteceu com Barry Allen. Eu acho que a gente pode dizer que é uma saga. É a vida e a morte de Barry Allen, edição 8. E pra mim essa talvez seja a melhor HQ isolada aqui do Flash Absoluto, por isso 3 estrelas. Essa é uma história importantíssima, na verdade. É aqui que temos toda a história do Barry e como que ele se envolveu no Projeto Olympus. Há também a revelação do passado envolvendo Elbert Thawne, e como isso tem ligação com a própria origem dos poderes do Flash. Seguindo aqui para a saga 4, é a vingança dos Rogues. E também tem a saga Guerra dos Flashes, nas edições 11 e 12. E a minha recomendação aqui é 2,5 estrelas. Aqui é mais ou menos o mesmo esquema do Superman Absoluto. A gente tem essas 2 sagas que poderiam ser basicamente uma única saga e que a DC separou provavelmente para dividir os volumes. É revelado aqui na saga HQ o que é o Steel Point, o que aconteceu com Barry e o que o Elborn Thawne se tornou. O final da saga envolve um grande momento que vai afetar a vida do Wally para sempre. Mas é aqui que entra aquele negócio que eu falei que quando é para ter peso dramático, a HQ não consegue desenvolver muito bem. Para mim, esse que acaba sendo o grande ponto fraco das HQs do Flash Absoluto. Eles estão muito focados em contar essa história da saga e nem tanto interessados em desenvolver o peso que o Wally tá sofrendo. Sabe, falta mais qualidade para a história. O que é surpreendente, porque quem tá escrevendo é o Jeff Lemire, que é um ótimo roteirista. Agora, a partir da edição 13, começa um novo status quo do Flash Absoluto, uma nova saga, um novo momento. O Wally retorna para Central City para ficar naquele abrigo para crianças. Então eu vejo que tem um novo momento aqui nas HQs do Universo Absoluto para o Flash. Até porque o vilão dessa saga de 2 edições é o Mestre dos Espelhos. E desde a primeira edição, o Jeff Lemire vem construindo esse vilão. A gente vê o Mestre dos Espelhos aparecendo indiretamente, olhando para o Flash em reflexo. E vamos ver se o Jeff Lemire consegue quebrar essa maldição aí de não ter conseguido fazer nenhum vilão ser interessante até o momento. Bem, agora a gente vai para o guia do Caçador de Marte Absoluto, com roteiros do Danny Camps e ilustração do Javier Rodrigues. E contemplem aqui a melhor HQ do Universo Absoluto, mas tipo, disparado. Não é pouco não, é disparado a melhor HQ. Caçador de Marte é diferente de tudo que você poderia esperar numa HQ do Caçador de Marte. Só que é meio curioso porque, ao mesmo tempo que é diferente de tudo Caçador de Marte, tem tudo a ver com Caçador de Marte, pela questão dos poderes dele. Primeira coisa que você precisa saber sobre o Caçador de Marte do Universo Absoluto é que, tecnicamente, ele não é marciano, tá? Ele sequer se chama Caçador de Marte. Como a cabeça do nosso protagonista, o John Jones, só consegue entender o conceito de um marciano verde,
É isso que ele vê. E essa é aquela HQ que, até o momento, ela é 10 de 10. Tanto pelo roteiro, quanto pela ilustração. O Dennis Kemp pega problemas atuais dos Estados Unidos, problemas que as pessoas estão passando, tanto mentalmente quanto socialmente, e joga isso num contexto na qual o John Jones consegue entender o que elas estão passando. E a ilustração pega essa ideia e joga na 10ª potência com ilustrações absolutamente surreais. A primeira saga não tem um nome, mas acontece nas edições 1 a 6. E a recomendação é 5 de 5. Basicamente aqui a gente vai acompanhar um agente do FBI, o John Jones. Logo no início da história, ele sobrevive a um atentado terrorista num bar. E é um milagre ele estar vivo, e todos ficam muito surpresos. Após esse incidente, Jones começa a ter visões estranhas. Ele vê fumaça saindo da cabeça das pessoas e começa a entender suas memórias, seus sentimentos. Isso o vai deixando cada vez mais louco, pensando que tem algo de errado na sua cabeça. Até que é revelado que é o marciano que estava tentando fazer contato. Esse ser, que não tem uma forma física, concede a visão de marciano ao Jones. E é isso que permite ele ler sentimentos das pessoas. E assim, é até difícil explicar por que essa HQ é tão boa, mas é basicamente porque ela entende como tirar o máximo da mídia de HQ. Temos uma boa história, mas a diagramação e a ilustração tiram o máximo dessa história. Essa HQ não tem propriamente uma saga, mas podemos dizer que o primeiro arco é encerrado na edição 6, que é quando o Marciano Verde e o Jones estão tentando descobrir quem é que está hospedando o Marciano Branco, e que é o grande responsável pelos incidentes em Middletown. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante nessas primeiras 6 edições, é que é como que ela parece uma série procedural de televisão. Sim, tem uma história contínua entre as HQs, mas as edições, elas são quase como um caso da semana. E às vezes nem importa tanto o macro da história, eles estão atrás do Marciano Branco. Sim, claro, tem isso, tem essa saga vigente, mas os casos da semana são tão ou mais interessantes, porque é como que isso é apresentado na HQ, como que isso afeta o John Jones. Porque quanto mais ele se devota ao trabalho, mais ele se afasta da sua esposa. Por isso, assim, saga maravilhosa, 5 de 5 estrelas. Agora, a segunda saga é da edição 7 a 12. A HQ do Caçador de Marte vai terminar em definitivo na edição 12. Essa saga, ela ainda está em andamento, a gente não sabe como termina. Agora, essa segunda saga, ela explora muito mais o grande plot twist do final da primeira saga. E o John Jones está começando a sofrer muitos impactos de ter se afastado de sua esposa. O peso de ter a visão marciana é talvez grande demais para ele. E a edição 8 da segunda saga é também maravilhosa. A verdade é que Caçador de Marte é uma HQ muito acima do universo absoluto. Até melhor do que do Batman Absoluto, tá? É uma HQ que a gente sabe que vai ganhar um monte de prêmio porque é inevitável. Completamente inevitável. E vamos agora para a última mensal do Universo Absoluto, que é Lanterna Verde Absoluto, com roteiros do Al Ewing e ilustrações por Janoi Lindsay. As HQs do Universo Absoluto da Lanterna Verde e Joe Mulayme começaram não chamando muita atenção, sabe? Mas eu acho que aos poucos a história foi crescendo e hoje a galera tá gostando mais. Pelo menos a galera não diz mais que é a pior HQ do Universo Absoluto, porque esse troféu aí é do Flash Absoluto. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o lore dos Lanternas Verdes, que eles criaram aqui para essa história, que é uma coisa de maluco, mas é muito maneiro. A protagonista Joe Mulayme recebe o anel após um incidente estranho acontecer na cidade de Evergreen. A HQ ainda possui Hal Jordan, com bastante destaque, pelo menos na primeira saga. Só que como o Hal Jordan meio que é o vilão da primeira saga, isso também trouxe algumas polêmicas que os fãs não gostaram, porque era de novo o Hal Jordan sendo o vilão de uma saga de HQ Lanterna Verde. O primeiro arco se chama Sem Medo e vai das edições 1 a 6. O flashback da HQ envolve a chegada de Abin Sur na cidade de Evergreen, e como todo o incidente começou. E destaque para a edição 4, que é a HQ que mostra como que a Jo conseguiu virar a Lanterna Verde. O que me incomoda um pouco nessa primeira saga é que a HQ deliberadamente esconde uma informação na qual um personagem poderia ter dado essa informação desde o início, só que a HQ não faz isso por uma questão dramática, por um fator de choque. Sendo que absolutamente não tinha nenhum motivo pro personagem não falar por que ele tá fazendo isso. Você vai lendo e você se sente um pouco traído por não saber isso antes. Agora, é a partir da segunda saga que eu acho que as coisas ficam mais legais, porque eles expandem mais o passado da Jo, mas também a questão dos Lanternas Verdes. A segunda saga se chama Sojourner e vai das edições 7 a 12. E bem, o arco é uma continuação direta do anterior. Nós temos o desdobramento do que aconteceu com Hal Jordan, após supostamente ele ser curado da mão negra pela Jo.
A edição 7 já começa com muita explicação e expansão do lore. Realmente eu acho que a HQ dá um up nesse momento. E é aqui que a gente tem a revelação do Sinestro do Universo Absoluto, embora até o momento a gente não saiba muito sobre ele. Beleza, essas são as principais HQs do Universo Absoluto até o momento. Se eu tivesse que ranquear elas, eu diria que Caçador de Marte é 10 de 10, Mulher Maravilha e Batman empatados na segunda posição, Superman logo depois, Lanterna Verde e aí, em último, Flash Absoluto. Mas esse é o meu ranking. Eu recomendo você ler essas HQs para também poder fazer o seu próprio ranking. Agora, dentro do Universo Absoluto, a gente tem algumas HQs tie-ins que são importantes para o universo. Além daquela HQ Arc-M que eu comentei antes, a gente tem a HQ Absolute Evil. E essa é uma HQ com recomendação 4 de 5. É uma história escrita pelo Al Ewing e ilustrada por Giuseppe Camuncoli. Essa é uma HQ one-shot que você pode ler depois das edições 8 ou 9 do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman. Ela é extremamente importante por definir que existe uma espécie de Liga dos Vilões, que se organizou para deter os heróis. E mais do que isso, existe uma explicação do porquê que o universo é desse jeito. É uma história bem legal por mostrar o contexto dos vilões do universo absoluto. E também é nessa história que somos introduzidos ao Gavião Negro e ao Arqueiro Verde Absoluto. Então é uma história que conta coisas muito interessantes, tem um grande plot twist envolvendo o universo absoluto, mas também é uma história que abre várias outras possibilidades de histórias e HQs do universo absoluto. E bem, a outra HQ importante é a saga do DCKO. O DCKO é um mega evento da DC que acontece no universo principal. Contudo, envolve o Darkseid e, consequentemente, o universo absoluto. Eu, sinceramente, não considero essencial para a leitura. É só que tem alguns personagens do universo absoluto que só aparecem nesses mega eventos do DCKO, como é o caso da Legião Absoluta. A Trindade do universo absoluto também é envolvida na saga e chega a lutar contra os heróis do universo principal. Basicamente, o Darkseid tira eles do universo absoluto para lutar contra os heróis. Só que o problema é que eles logo recuperam a consciência e no final da saga retornam para o seu universo. Então, assim, ó, é uma saga que, considerando o universo absoluto, é muito inconsequente. No final da história é vendida a promessa de uma nova mega saga envolvendo uma crise absoluta, e aí a gente não sabe se vai envolver o universo principal ou o universo absoluto, ou os dois universos, mas isso é uma coisa pra frente. Se você tá lendo pra ficar sabendo dos personagens, pode ignorar o DCKO que não vai fazer nenhuma diferença. Agora, falando das HQs que vão ser lançadas pela DC, nós temos duas. A HQ da Mulher Gato Absoluto e do Arqueiro Verde, que vai ter como protagonista a Canário Negro. Para a HQ da Mulher Gato, é realmente essencial que você pelo menos leia até a HQ 14 do Batman Absoluto, pois é quando a Selina Kyle deixa Gotham City. Já a HQ da Canário Negro exige obrigatoriamente a leitura da HQ Absolute Evil, porque, bem, nessa história acontece algo muito importante envolvendo o Arqueiro Verde. E supostamente o Arqueiro Verde Absoluto, nesse universo, vai ser um serial killer. Claro que vai ter toda uma revelação aqui, a gente precisa saber como que isso vai se desenrolar, mas a HQ vai envolver a Canário Negro resolver esse mistério do serial killer Arqueiro Verde. E além disso, no final do ano foi confirmado um crossover das HQs do Batman com o Superman. Algumas pessoas teorizam que é a partir desse crossover que vai surgir a suposta Liga da Justiça dos heróis do universo absoluto. Mas galera, é isso, esse é o guia do universo absoluto que eu separei aqui pra vocês. Se vocês querem que a gente faça um guia mais completo com spoilers de cada personagem, a gente pode fazer. Lembrando que no canal mesmo a gente tem as histórias completas do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman Absoluto e do Flash Absoluto. E nesse momento eu só tô esperando terminar a HQ do Caçador de Marte para fazer esse vídeo com a história completa dele. Em breve esse vídeo deve sair em maio ou em junho. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia, deu muito trabalho. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!